visão que as pessoas têm sobre uma fazenda é uma visão só de monocultura, Bem né? A gente precária, não pode eu esquecer. diria. É uma visão Uhum. precária, uma visão bem superficial sobre natureza, vamos dizer assim, né? Na verdade, a gente tem na nossa cultura branca, a gente tem Aham. uma noção de que o indígena é pobre. Pois não. O indígena é pobre, o indígena não tem nada, Ai, o indígena não tem cultura, por favor. né? O indígena, então, é que a verdade é que, apesar de você não ser indígena, a verdade é que nós vivemos do nosso lado numa cultura da escassez, né? A Fernanda está lá nos Estados Unidos, então é mais do que a gente aqui, porque a gente ainda tem um pouquinho de influência indígena aqui no Brasil, né? A Fernanda é só aquele coisa americana de consumo e tal, né? Tô falando bobagem, Fernanda? Não, a grande maioria é mais parte de consumo mesmo. Uhum. Existem alguns lugares, principalmente perto do interior, vamos dizer assim, dos estados, dependendo da área que você tá, dos Estados Unidos. Aqui onde eu tô é perto do Wyoming, onde tem bastante área rural, vamos dizer assim, e você acaba tendo um pouco mais de influência, mas ainda não é. Estados mais afastados, sim, você tem influência dos indígenas bastante, mas nas grandes capitais, nas grandes cidades, já é uma coisa completamente capitalizada. É, Uhum. então, dentro da nossa cultura, que tem também a questão indígena, a gente tem, por exemplo, uma distorção nossa, né? Porque o indígena ele não vive nessa cultura, ele não sabe viver na cultura da, do, da escassez. Ele só aceita viver dentro da Uhum. cultura da fartura. A ideia de que se ele está passando do lado de um pé de fruta e a fruta está lá pendurada, ele pode pegar a fruta e chupar a fruta, né? Essa é um pouco e a gente não, né? A gente até, por exemplo, né? Não sei se a gente hoje falava com um amigo, né? Que tinha umas revistinhas em quadrinhos do Chico Bento, e o Chico Bento ia roubar goiaba ah, da propriedade do Nholau, e o Nholau dava tiro de sal no bumbum dele, porque não podia pegar, né? Então, Aham. nós temos essa coisa de que aquilo é do Uhum. outro, aquilo não é nosso, né? E a gente fica preso nisso e acaba produzindo uma sociedade para quem tudo falta, para quem tudo é não ter, para que o tempo todo a gente é condenado a ser uma pessoa que vive a falta de tudo, né? Em Uhum. tempos de internet, isso vai para o carinho, para a atenção, para o afeto, né? Uhum. Então, eu queria que você falasse um pouco da experiência da floresta, porque eu fiquei encantado com o João doido, eu queria ser doido junto com Uhum. ele lá, porque é uma coisa de entender. Você não adianta você botar um veneno, sei lá, da Monsanto, da Singenta e matar todos os besouros, junto com eles a broca, né? Porque o que ele percebeu é que, na verdade, para fazer o café dele, para plantar o café dele, se ele deixar a broca crescer com o outro besouro que come a broca, ele tem sucesso na colheita dele, né? E que o que ele estava fazendo antes era limpando o terreno para que o besouro sobrevivente do veneno pudesse
fazer o trabalho dele, que é estragar o pé de café. Um pouco essa é a ideia. Uhum. Então, eu tenho uma ideia da agrofloresta nesse sentido. Uhum. Então, aí eu quero perguntar para você, Tá. o que é uma estação agroflorestal? Mas, uma coisa antes, eu queria que ele se apresentasse pra gente. Ah, é verdade. Falasse... Eu sou muito salgado. Se eu Tá não é bom. Fernando aqui, eu só passo vergonha. Não, eu sei, porque eu acho que é interessante a gente saber quem é ele e depois o que ele faz. Uhum. Pronto, sua vez. Maravilha. Agora de falar, o Marcelo vai ficar quietinho Bom, agora. tá bom. Bom, então, primeiramente, quero agradecer o convite, né, para estar participando aí dessa conversa. Dizer também que é a primeira vez, né, que eu gravo uma live, então qualquer errinho aí vocês me Estamos desculpem. abertos a qualquer tipo de... Meu nome é Luiz Paulo. Então, né, me apresentando, meu nome é Luiz Paulo, eu tenho 35 anos, eu moro aqui em Morretes, né, que é uma cidade no litoral do Paraná, próximo a Curitiba, próximo às praias. É uma cidade que está no meio da Mata Atlântica, né, numa das áreas mais preservadas de Mata Atlântica que a gente tem aqui no Brasil, né, então é um lugar que tem muita floresta, tem muita água, né, um lugar privilegiado, assim, nesse sentido de preservação, né, e eu sou formado em gestão pública, eu estudei na UFR Litoral, e durante a faculdade eu tive acesso a esse conhecimento da agroecologia, que lá tem um curso de agroecologia, comecei a conviver com as pessoas que estudavam essa ciência, né? E pessoalmente, assim, eu sempre fui uma pessoa muito inconformada, né, com o sistema que a gente vive, o sistema capitalista, toda essa questão desses valores de competição, essa questão da desigualdade, né? Então, eu sempre tive uma busca, assim, de como encontrar formas mais justas de se viver, né? E como que a gente pode viver uma vida em harmonia, né? Com as pessoas, com o ambiente, né? Então, nessa minha busca, né, estudando gestão pública ainda, entendendo como que funciona, como que o sistema funciona, como que a sociedade se organiza, né? Na busca por soluções, eu fui conhecer a agroecologia e os sistemas agroflorestais, né? Que indo lá no fundamento, assim, né? Todos nós precisamos nos alimentar para viver, né? E a maior parte das pessoas, para poder se alimentar, precisa trabalhar em algum tipo de ofício para conseguir o dinheiro para comprar comida no mercado. Comida essa que muitas vezes vem, né, com veneno, com adubo químico, né, com toda essa lógica do mercado, né, o alimento acaba virando uma mercadoria, né. Então, indo nesse fundamento, assim, eu estudava política, né, pensava em formas de se organizar para melhorar as coisas, né, associações, cooperativas, trabalhar diretamente com organizações sociais, com o povo mesmo, né? Mas daí eu me deparei com uma questão assim que é difícil a gente conseguir convencer alguém a parar de usar veneno ou se organizar socialmente se nós mesmos não praticamos, né? Então eu comecei a me questionar nisso, né? Comecei a conversar com os agricultores aqui da região de Morretes e, né, eu ouvia na teoria, né, que dá para produzir sem veneno, que dá para consorciar as plantas, né, e elas prosperarem sem precisar de insumo artificial, né? Só que eu não conseguia convencer uma pessoa que lidava com agricultura convencional a parar de usar veneno, se eu mesmo não fazia, né? Então, é aquilo, né? Ah, é muito bonito, tá? Mas por que você não faz, então? Por que você não vive disso, né? E daí eu tive a graça de nascer numa família que meu avô morava no sítio, né?
é uma terra que é cuidada pela minha família há 5 gerações, né, desde os meus tataravós, que fica aqui no bairro do Marumbim, em Morretes. E eu sempre tinha a casa do meu avô como um ambiente de lazer, que eu ia visitar ele, tomar banho de rio, né, mas nunca tinha pensado assim em morar aqui e trabalhar com agricultura, né. E só que daí essa busca acabou me levando a despertar cada vez mais essa vontade de aprender a produzir meu próprio feijão, meu próprio arroz, a banana que eu como, né? E primeiramente para ter essa experiência, né? Às vezes a gente vive a vida inteira comendo arroz e nunca viu um pé de arroz na vida, né? Ou, né, come feijão todo dia e nunca só viu, sei lá, o feijãozinho lá no algodão na época da escola, né? Então, eu acabei me colocando para experienciar isso, né? E acabei conhecendo pessoas daqui da região, pessoas de um assentamento que tem aqui próximo da terra, que é o assentamento do Pantanal, que já lidavam com a agroecologia, que participavam dos movimentos sociais, participavam da jornada de agroecologia. Então, eu acabei interagindo, né, com essas pessoas. E em 2011, quando eu estava no 3º ano da faculdade, eu resolvi me mudar para cá, né? E entrar de vez, né, nessa lida com a agricultura, com sistemas agroflorestais. Tem alguns elementos assim, né? Na época tinha uma história lá do calendário maia que dizia que o mundo ia acabar em 2012 ou que ia começar uma nova era, não sei o quê. Eu acabei pensando assim, né? Olha, se acabar o mundo, eu vou ter uma boa experiência de aprender a viver da terra, né? E se não acabar, a tendência do mundo que a gente vive é ele entrar em colapso e, pelo menos a sociedade, né? E piorar cada vez mais, né? Então, foi uma forma de acabar me refugiando, digamos, num lugar que eu não tenho tanta influência negativa do sistema, assim, né? E poder criar um sistema de abundância, né? Onde eu possa produzir o meu próprio alimento, ter relações de cooperação com os vizinhos, fazer mutirão, trocar dia de trabalho, né? E foi o que eu fiz. Então, quando eu cheguei aqui em 2011, só estava o meu avô morando sozinho no sítio, todas as áreas agricultáveis estavam abandonadas, né? Só tinha, assim, os pés de fruta que ele tinha plantado, e tinha, né, uma lida assim mais de paisagismo, assim, né, manter o gramado, manter as frutas, né, mas não tinha ninguém puxando essa frente da agricultura mesmo, né. Então, quando eu cheguei aqui, eu comecei a correr atrás de fazer curso do Senar, curso de agricultura orgânica, me envolver com as associações, né? E eu acabei me envolvendo com um projeto de uma cooperativa que chama Coopera Floresta, que é um pessoal lá da Barra do Turvo, que é na divisa do Paraná com São Paulo. E esse pessoal, eles têm essa cooperativa. Na época tinha mais de 100 famílias que viviam de agrofloresta, e eles faziam feira, entregavam alimento para o PAA e para o PENAI, né, que são os programas do governo. E eles tinham aprovado um projeto da Petrobras, que chamava Agroflorestar, Projeto Agroflorestar, e eu acabei me envolvendo como voluntário desse projeto, né? E eu acabei abraçando uma função que chamava de agente multiplicador. Então eu tinha que participar de formações para aprender a implantar sistemas agroflorestais, né, lá na Barra do Turvo, e eu tinha que retornar aqui para a comunidade e articular grupos assim de até 5 famílias para estar implantando essas áreas através de trabalho feito em mutirão, né? Então toda semana eu me reunia com um grupo de mais 4 agricultores. Cada semana era na propriedade de um deles e aqui, né, onde eu moro, para a gente implantar esses sistemas agroflorestais, né? Então eu trabalhei nesse projeto durante 6 anos. Depois eles me contrataram como técnico,
e a gente acabou assumindo assim uma função de implantar agrofloresta com 55 famílias aqui no litoral do Paraná, né? Aqui em Morretes, que é a cidade que eu vivo, em Antonina, que é uma cidade vizinha aqui, Paranaguá e Guaraqueçaba. Então isso me permitiu ter muitas boas experiências, né? Aprender com os agricultores locais, entender as dificuldades, né? De você produzir produzir em sistemas agroflorestais, né? E também como conseguir gerar renda com isso, né? Então a gente já fez de tudo um pouco, desde fazer feira, entregar cesta, trabalhar com turismo também, receber as pessoas aqui no sítio para oferecer almoço, café, e também essa questão de passar o conhecimento da agrofloresta, né? Então, em resumo, assim, né, desde 2011 eu estou nessa lida. Na época que eu cheguei aqui, né, tinha muito recurso, né, da Petrobras, de diversas instituições para promover a agricultura familiar, né? E daí depois isso entrou num período de escassez ali, né, quando entrou o governo do Temer e começou a mudar as políticas, né? E daí, digamos que nessa época, todo o envolvimento que a gente criou, assim, a gente criou uma associação aqui no município, que é a AMAI, né? Associação Morretes Agroflorestal Ecológica, mas nesse período ficou difícil de conseguir continuar viabilizando os mutirões, essa cooperação entre os agricultores, e eu acabei me voltando para mais para fortalecer o projeto do sítio aqui, que foi quando a gente começou a criar esse conceito da Estação Agroflorestal Marumbi, né? De transformar o sítio num lugar onde as pessoas passam um tempo aqui para aprender a trabalhar com sistemas agroflorestais. E então, desde 2016, mais ou menos, eu acabei me voltando mais para esse trabalho interno. E hoje em dia a gente vive de produzir para o autoconsumo. O excedente da nossa produção principal é a banana, que a gente beneficia e faz um produto que é o banamel, né, que é um melado de banana. Então a gente comercializa esse produto. E eu trabalho também com turismo, né, recebendo as pessoas aqui, oferecendo almoço, café. Também dou consultoria para outros lugares, outros sítios, outros projetos que queiram implantar sistemas agroflorestais, né? Que legal, que legal. Uhum. Que legal. Vai lá, Fernando. Não, eu tô refletindo aqui sobre isso. Deve ser muito diferente a experiência de você literalmente criar, plantar o que você come. E se manter disso, né? E fazer com que isso seja uma roda que jamais pare. Quantas pessoas têm envolvidas nesse projeto hoje de vocês? Tá. Hoje em dia, aqui no sítio, a gente está morando em 4 pessoas. Sou eu e a minha companheira e as crianças, né? A gente tem 2 filhinhas. E daí tem o Gabriel, que é um amigo que trabalha com sistemas agroflorestais, também veio da Bahia. Ele chegou ano passado aqui. O Max, que também trabalha com agroecologia. E a Rayen, que é uma amiga nossa também. Então, a gente está em 5 adultos, na verdade, né? Desenvolvendo, daí eu tinha implantado essas áreas na época do projeto, e então nos mutirões a gente costumava expandir e sempre estar implantando áreas novas, né? Só que quando acabou o projeto e essa movimentação toda, ficou difícil a questão da mão de obra, de conseguir manejar todas as áreas, né? E então muitas áreas ficaram meio abandonadas, né? Então agora com essa força, chegando essas pessoas que estão morando aqui, que estão trabalhando junto, a gente está conseguindo dar conta de cuidar das áreas que já tinham sido implantadas, e a gente está implantando uma área nova desde o final do ano passado, né? Que é uma área maior, assim, é uma área que a gente mecanizou ela, pensando em
em produzir numa escala um pouco maior do que eu costumava produzir aqui, né? Então a gente está nessa renovação, assim, né? De conseguir dar conta, né? Eu tô vendo aqui tem uma pergunta que significa manejar, né? Manejar nada mais é do que você cuidar do sistema depois que ele é implantado, né? Porque num sistema agroflorestal, a gente produz desde as plantas de ciclo curto, né? Seja hortaliça, milho, feijão, mandioca, abóbora. Só que junto com essas plantas a gente já planta as árvores que vão ficar para o futuro, né? Abacate, laranja, limão, mimosa, diversos tipos de frutífera, árvores para madeira, né? E então depois que o sistema se estabelece, que ele começa a ficar florestal, digamos, né? As árvores elas pedem, o manejo seria você podar a árvore, você roçar a área, colocar matéria orgânica no solo para estar incrementando a fertilidade, né? Porque o que gera fertilidade para o solo é a matéria orgânica das próprias plantas que a gente coloca no sistema, né? Então a gente usa muito a questão da cobertura de solo, no início do sistema com capim, com algumas adubação verde que a gente chama, né? E depois com as próprias árvores, com os galhos e as folhas que vão estar repondo a fertilidade, né? Então o manejo seria esse cuidado com o sistema agroflorestal, né? Desculpa, continua. Não, você ia falar que daí a recompensa do manejo é a colheita, né? Então, por exemplo, né? A gente planta muita banana na agrofloresta. E então a banana ela vai demorar 1 ano para dar o primeiro cacho. Então quando você a média é 1 ano e meio mais ou menos, né? E daí você colhe o cacho e fica o pé da bananeira, né? Então a gente corta o pé da banana e dá ele para o solo. Então, por exemplo, a gente vai se alimentar da banana e se tem um pé de cacau do lado da bananeira, a bananeira vai alimentar o cacau, né? O cacau, por sua vez, vai fazer sombra para o açafrão que tem embaixo dele, né? Então, na agrofloresta a gente faz esse estudo, né? Que a gente coloca que tem 2 princípios fundamentais, assim, né? Um chama sucessão, que é a sucessão natural, que pode ser entendido como o tempo de vida das plantas, né? O ciclo de cada planta, né? Então, o feijão fica 3 meses no sistema, o milho 5 meses, a mandioca 1 ano, um pé de café pode ficar 20 anos, né? Então, a gente planta plantas de diferentes fases da sucessão, diferentes ciclos, né? E o outro princípio a gente chama de estratificação, que é o andar que cada planta vai ocupar. Porque cada planta ela gosta de receber um tanto de luz do sol. Tem planta que gosta de mais sombra, tem planta que gosta de meia sombra, tem planta que gosta de sol pleno, né? Então a gente organiza o consórcio, que a gente chama, né, que é a combinação das plantas, de acordo com esses princípios, né? Então o sistema agroflorestal, para ser completo, ele tem que ter essas diferentes fases da sucessão e os diferentes estratos convivendo junto, né? Imitando como é na floresta. Né? Que legal. Eu me lembro disso. Tem uma coisa interessante, que é aqui, por exemplo, a minha tia, que mora em frente à minha casa, ela tem banana. E quando a banana dá, ela dá em cacho. E é muita banana. Um cacho de banana para poucas pessoas. Então, você acaba ficando... Não faz sentido você ter o pé de banana se você não partilha a banana. Né? Ou, claro, você pode fazer doce de banana, você pode fazer um monte de coisa tudo de banana. Carne moída de banana, doce de banana, banana, não sei o que de banana. Esses dias a gente comeu moqueca de banana. Aí, ó. Então
Assim, é muito... Porque a natureza não nos dá nada contadinho, né? Quando chega a época da fruta, da flor, ela floresce. Quando chega a época da fruta, ela fornece a fruta, né? E não tem como a gente dizer assim, não, espera aí que agora eu preciso de menos fruta. Não, você vai ter a fruta e aí você tem que processar a fruta ou tem que fazer alguma coisa com a fruta, né? Então é interessante pensar um pouco que a gente tem uma tendência a conceber a vida como a vida humana, né? Só que existem milhões de outras formas de vida dentro do nosso planeta e que nós humanos somos uma forma de vida do planeta, né? Não a única e nem a maior, né? Então é interessante que a gente comece porque E nem é mais inteligente. cada uma tem a sua inteligência, né? Nós temos a inteligência de pensar, mas como eu sempre gosto de falar, a gente é mais burro do que na opinião daqueles bichinhos que acendem a luzinha no bumbum. Como é que chama? Firefly. Vagalume. Os vagalumes, os pirilampos. Vagalume. Eles devem olhar para a gente e falar, pô, esse cara não serve para nada. São os grandalhão e nem acende a bunda para dizer onde é que eles estão. Entende? A gente não tem noção. A gente não concebe vida além da nossa, né? E por isso que a gente fala que é o fim do mundo. Não. É o fim de um mundo. De uma concepção do mundo, que é essa concepção de um mundo que está sempre com aquilo que a gente não tem. Né? E a natureza nos dá uma outra dica. Ela fala, não, peraí, eu só funciono junto com outras formas de vida. Né? Não adianta matar o besouro X, porque se você matar todos os besouros, o inimigo do X também vai morrer. Né? E quem vai sair prejudicado é a lavoura que aparecer naquele lugar. Então, eu não sei se o Luiz Paulo tem isso, mas quanto tempo demorou para você conseguir? Porque você tem um tempo para construir essa floresta, né? Quanto tempo vocês demoraram para construir uma floresta que fosse operacional junto com a cultura, as culturas que você faz? Você domina aí onde você mora. Olha, dá para dizer assim que é uma escola que não acaba nunca, né? Então, desde que eu cheguei aqui, eu nunca parei de aprender, né? E eu vou ficar aqui até e não vou, né? A gente não para de aprender com a natureza, né? E é uma coisa muito assim né? Você precisa ter o conhecimento, né? Por exemplo, as plantas elas têm época para plantar, tem um jeito, né? Tem planta que é de semente, tem planta que você planta de muda, né? Tem um jeito de... Então, digamos que cada ser vivo que está dentro de uma agrofloresta, seja um pé de fruta, seja um pé de mandioca, ele tem características próprias e a gente precisa entender quais são o que aquela forma de vida precisa para ela estar bem, né? E a gente, como um ser humano que está intervindo ali, vai trabalhar para dar essas condições para a planta, né? Então, para você conseguir estabelecer um sistema que ele tenha equilíbrio ecológico, né? Você conseguir recuperar a degradação do solo, tudo isso é muito relativo, vai depender de cada lugar, de quais são os materiais que você tem para trabalhar, quais são as ferramentas, né? Se você vai fazer com enxada, se você vai fazer com trator, se você tem esterco para melhorar a fertilidade do solo no início, ou se você só vai plantar plantas que vão
conseguir absorver os nutrientes que já tem ali, né? Então tudo isso é muito relativo e também tem uma questão assim que a gente precisa se atentar com as épocas e os ciclos da natureza. Então, por exemplo, a época de plantar arroz aqui na nossa região é outubro, novembro. Então não adianta você chegar em janeiro com a semente de arroz que você não vai colher, ou né, em fevereiro. Só que você tem que chegar em outubro e novembro, você tem que estar com o solo preparado, tem que estar com a semente, né, para você conseguir ter sucesso naquela implantação. E daí também não adianta só plantar. Se você não for lá arrancar o mato, se você não for continuar manejando, você não vai conseguir ter a colheita, né? Então é um trabalho constante. Com o manejo agroflorestal, a gente consegue otimizar esse trabalho, né? Por exemplo, quanto mais matéria orgânica você tiver disponível para cobrir o solo, menos mato vai nascer para atrapalhar as plantas. Ou vão nascer matos que são benéficos para o sistema, né? Então, você tem que trabalhar com a matéria orgânica. E outra coisa, assim, que é interessante nessa questão da abundância da natureza, né? Porque a lógica da natureza, ela é muito bondosa, né? Então, digamos, para você, o mamão, por exemplo, uma fruta de mamão vai ter milhares de sementes de mamão. Daquelas milhares de sementes, né, você pode ter vários pés de mamão. Então, digamos, uma semente vai virar um pé de mamão que vai dar 30 frutas, que cada fruta vai ter milhares de... Então, é uma lógica de progressão geométrica, né, que a gente aprende na matemática, né? Então, a natureza, ela sempre ela vai dar muito mais do que você consegue no início, né? Uma jaqueira, né? Um pé de jaca. Uma fruta de jaca vai ter 300 sementes de jaca, né? Então, é muita fartura, né? A natureza. Só que você precisa aprender a trabalhar com essa fartura. Porque se chega na época da colheita da jaca e ela vai dar muita jaca, né? Então você não vai dar conta de comer tudo. Então você vai precisar ter muito amigo para distribuir jaca, ou as pessoas não compram muita jaca no mercado. Então você tem que estar organizado com uma cozinha para você fazer doce de jaca, né? Então, digamos que com os sistemas agroflorestais, a gente aprende a lidar com a complexidade das coisas, né? Porque o nosso mundo, né, o mundo humano que foi criado, todo o sistema social que a gente vive, ele tende a simplificar as coisas, né? Então, você acaba se obrigando a trocar a tua mão de obra por um salário, por um dinheiro, para você ir no mercado e comprar a tua comida. Então, você não vai precisar lidar com um cacho de banana inteiro que vai sobrar. Você vai lá no mercado e compra só uma penca de banana, que é o tanto que você vai comer, né? E já na natureza é assim, né? Deu jabuticaba, se você não está pronto para colher, dá 3 dias os passarinhos vão lá e comem todas as suas jabuticabas e você vai ficar sem, né? Então, isso acaba trazendo para a gente um despertar assim da gente estar muito presente, né? E estar muito atento ao que a natureza está falando para a gente, né? Porque ela fala numa linguagem diferente, né? Ela não usa a nossa linguagem humana, né? A natureza conversa com a gente através das cores, dos sons, né? Dos animais, né? Então, a gente tem que aprender a abrir os olhos para enxergar essa mensagem que a natureza está trazendo para a gente, né? Por exemplo, você planta uma planta e ela nasce, mas ela está amarelada, né? Não está com aquele viço que a gente chama, né? Então ali está dando um sinal que tem alguma coisa de errado no sistema.
ou o solo está faltando nutriente, ou está faltando luz, né? Então a gente no dia a dia vai aprendendo com cada espécie de planta, com cada inseto, né? Cada tipo de doença que pode afetar o sistema, né? Então digamos que há uma infinidade de aprendizados que a gente tem, né? E digamos que esses princípios que regem a natureza, esse princípio da cooperação, esse princípio da sucessão florestal, da estratificação, eles ocorrem no planeta inteiro. Só que cada região do planeta vai mudar as espécies, o clima, o tipo de vegetação, né? Então, a gente vai usar o mesmo princípio para plantar aqui em Morretes e ali em Curitiba. Só que em Curitiba, você não vai plantar banana, jussara e cacau, como a gente planta aqui, né? Que são plantas da Amazônia, são plantas da nossa região, de lugar quente e úmido. Em Curitiba, você vai poder produzir pêssego, maçã, figo, plantas de um ambiente mais frio. E isso eu estou falando de 70 quilômetros de diferença, né? Aqui no Paraná, aqui no litoral, a gente está num clima quase amazônico, e você sobe ali para a capital e você está num clima europeu, que tem geada, que você tem que lidar com outros elementos, né? Então, imagine toda essa diversidade de fatores num país como o Brasil, né? Que é um país enorme, né? Ou você pensar no planeta como um todo mesmo, aqui né? onde eu moro, por exemplo, neva, né? A gente está com neve. Então, a neve começa... Aqui no Colorado, a neve começa no finalzinho de novembro e vai até abril. Neve mesmo. E você vê que, assim, não tem planta que sustente, coitadinho. Só as grandes árvores, pinheiros, essas coisas assim, fica. Agora, a planta que a gente planta, por exemplo, no verão, no começo do verão, ali primavera, verão, eles aqui em casa plantam pequenas coisinhas de comida, tomate, pepino, temperos, uma mini hortinha, né? Vai que vai, dá. Eu nunca vi dar tanto tomate em toda a minha vida. Pepino, então, vai que é um negócio doido. Mas começa a ficar frio demais. Lá para setembro já começa a esfriar, morre tudo. E todo ano é a mesma coisa, é o mesmo ciclo. Todo ano é o mesmo ciclo de plantas que se você tem que plantar todo ano, porque morre. Porque o frio é tanto que não sustenta. Aqui a gente não tem fruta. Como é que chama, gente? Eu tô com a palavra em inglês na cabeça. Não, Tropical. é fresca, sabe? Aquela que você pega do pé e come. Não, aqui chega tudo um pouco verde. Quando eu morava no norte, quando eu morava em Ohio, era tudo verde. Às vezes eu comprava manga no mercado, a manga bonita por fora, por dentro verde. Não dava para comer. Banana, mesma coisa. Então, assim... E me diz uma coisa, quantas pessoas se beneficiam vamos dizer, agrofloresta, desse projeto de vocês? Tá. Bom, na época que a gente tinha essa atuação com os projetos, né, esse projeto agroflorestar que eu citei aqui, que eu participei, a gente chegou a trabalhar com 55 famílias na região, né, e então algumas dessas famílias continuam, né, trabalhando com sistemas agroflorestais, mas a gente não tem mais uma interação tão intensa como naquela época, né. Então hoje em dia, digamos, né, temos 3 famílias aqui no sítio que trabalham diretamente com a agrofloresta daqui, né? E daí dá para dizer que são benefícios indiretos, né? Desde o consumidor que acaba comprando o alimento que a gente produz aqui, que no caso é o banamel, e até a questão das pessoas que vêm até aqui para aprender com a gente, né? Porque eu tive um entendimento assim que no meu caso, assim, vale mais a pena você compartilhar o conhecimento e propiciar que outras pessoas aprendam
e vão fazer suas próprias agroflorestas, vão trabalhar em outros locais, fortalecer outros agricultores, do que a gente produzir para vender no mercado, porque a gente acaba entrando numa lógica de competição, né? E querendo ou não, assim, essa atividade de agricultor, ela não é valorizada, né? Então, para você competir no mercado com um agricultor convencional, com pessoas que produzem para entregar no Ceasa, por exemplo, né? É muito difícil com o tipo de agricultura que a gente pratica, né? Então, digamos que esse benefício ele fica capilarizado, assim, né? Porque digamos que a gente tem uma rede de pessoas que acabam vindo procurar a gente e a gente faz essas trocas de acordo com o interesse da pessoa, se ela quer passar uns dias aqui para aprender, se ela quer levar a gente lá no sítio dela para fazer um manejo, para fazer uma implantação, né? E daí agora a gente está se organizando para conseguir voltar essa questão de acessar recurso de edital, conseguir, né, recurso para fazer esse trabalho com mais famílias aqui na região, retomar, porque existem muitas agroflorestas que ficaram um pouco abandonadas, porque nessa época dos projetos a gente investiu muito na questão da implantação, mas acaba ficando uma dificuldade técnica mesmo, né, das pessoas aprenderem a lidar com fruticultura, né, saber a época certa da poda, ter as ferramentas, né, você conseguir organizar um sistema que gere renda, né. Então, a gente acabou... Agora a gente está desenvolvendo sistemas agroflorestais mais simplificados, com menos espécies e com foco em, a gente chama de carro-chefe, né? Então, por exemplo, a nossa vocação aqui é banana. Então, vamos investir em plantar bastante banana para a gente beneficiar e fazer o banamel e vender. E as outras coisas a gente planta mais para o consumo, né? Então, é todo um desenvolvimento, né? A gente tem que lidar com muita resiliência, assim, com os desafios que aparecem, né? E estamos E como sempre que aprendendo, funciona né? com por exemplo, as pestes? Pestes que eu digo, essas, como é que é? Gente, esses bichinhos que vêm para matar a fruta. Não sei o termo técnico. É, é, erroneamente a gente Praga. costuma chamar Não de sei, praga, esses né? negócios que vêm e matam a plantação É, toda, sabe? Ou como é que vocês conseguem controlar, assim, os predadores naturais? Por exemplo, vem lá um bichinho, come, essas coisas assim. Como que vocês manejam? uhum, tá. Bom, a gente tem um suíço, que é o Ernst, que ele é uma pessoa que trouxe muito esse conceito da agrofloresta, da sintropia, né? Então a gente se inspira muito no trabalho dele e ele diz que o que o pessoal chama de praga são os seres do departamento de otimização de processos. Digamos que toda vez que tem um desequilíbrio no sistema, está faltando algum nutriente, está faltando algum tipo de manejo que cada planta requer, ela baixa a imunidade. É que nem a gente, né? Se você não se alimenta bem, se você está sempre estressado e você vai lá no frio, pega uma chuva, você vai pegar uma gripe. Agora, se você está bem, tá de bem com a vida, tá com a imunidade alta, você pode pegar a chuva que for e a gripe não vai te pegar, né? Então, digamos que as plantas é a mesma coisa, né? De acordo com a imunidade da planta, ela vai conseguir se proteger dessas pragas, dessas doenças. Só que não é tão simples assim também, porque, na verdade, muitas plantas que a gente lida,
elas originalmente não são daqui, né? A maior parte das coisas que a gente come, elas são de outros países, né? Por exemplo, o próprio café não é nativo do Brasil, né? Tem a laranja, né? Então, a gente é habituado com um cardápio, digamos, de plantas que vieram de outros lugares. Então, a gente acaba tendo que adaptar todo um processo para conseguir que essas plantas consigam produzir no nosso lugar. E muitas vezes a gente precisa acabar utilizando como se fossem remédios, assim, né? Tipo, alguma cauda, né? Na agricultura orgânica tem muito isso, né? Esse estudo de você acabar combatendo algum tipo de doença com coisas naturais, né? Eu, a minha opção é trabalhar com plantas mais rústicas, mais adaptadas, né? Por exemplo, a banana, Inhame é o bom inhame, demais. a mandioca, que são plantas que já são adaptadas ao nosso sistema, então elas não têm muito problema com essas pragas, digamos, né? Agora, se você quer produzir abobrinha, berinjela, é, sei lá, couve-flor, que são plantas que requerem é, bastante cuidado, bastante nutriente, às vezes, né, dá um período de seca, precisa de irrigação, se chove demais, elas vão sofrer com a intempérie. Então eu procuro não plantar essas plantas mais sensíveis, digamos, né? Né, por exemplo, horta a gente produz mais para consumo, porque hortaliça é uma coisa muito sensível, né? Então, digamos, a gente tem hortaliças nativas, que nascem espontâneas, que hoje em dia o pessoal chama de punks, né? Que são as plantas alimentícias não convencionais. Elas nascem espontaneamente. Agora, se você quer produzir alface, brócolis, né? Você tem que investir muito em irrigação, em adubação, em esterco de animal. Então aqui a gente acaba investindo mais nessas plantas que são mais adaptadas, Legal. mais rústicas. Assim. A Vanina perguntou: tem algum princípio de antroposofia? Que nome diferente? Tá. Olha, eu já estudei um pouco, né, da antroposofia, né, que vem do Rudolf Steiner, e ele desenvolveu um sistema de agricultura que eles chamam de agricultura biodinâmica, né, que é muito inspirada na astronomia, na astrologia, você entender a questão dos astros para você ver a época de plantar as coisas, eles fazem alguns preparados biodinâmicos, né? Eu nunca me aprofundei muito nessa prática, assim, né? Mas eu sei que existe e a gente acaba né, se inspirando também, porque para mim, assim, a antroposofia e a agricultura biodinâmica nasceram lá na Alemanha, né? Então, digamos que, e sei lá, na década de 30, se eu não me engano, né? Então, digamos que esses princípios, eles valem muito bem para aquela época Aquele local. e para aquele local. Só que daí você chega aqui no Brasil, num clima tropical, florestal, né? Então, daí eu entendi que o sistema agroflorestal seria a biodinâmica daqui, né? Porque, né, você vai pensar esse nome mesmo, né? Biodinâmica, dinâmica da vida. Daí você pergunta, tá, qual que é a dinâmica da vida no lugar que a gente vive? Se a gente não fizer nada com a natureza, como é que ela vai se expressar? Floresta, né? Você pega uma cidade mesmo, se você abandonar a cidade e voltar lá depois de 15 anos, as plantas vão rachar o concreto e aquele ambiente ele vai voltar a ser floresta, né? Então, digamos que ele nunca deixou de ser floresta. É a gente que acaba impedindo, né? Põe o concreto lá, ou, por exemplo, na agricultura convencional, né? Na monocultura, você passa o trator todo ano para que as árvores espontâneas não cresçam ali. Você quer plantar soja,
tudo que não for soja, você vai ter que passar veneno, vai ter que arrancar o mato, né? E na agrofloresta a gente estuda como que é o funcionamento da floresta e imita ela para produzir o alimento. Esse João doido aí que eu ouvi, ele inclusive a parte de adubação dos pés de café dele, ele faz diretamente com os bois. Com os bois? Ele põe os bois para dentro para conviver e ficar lá dentro da floresta dele, né? E a passagem dos bois com os cocôs deles e tal, isso tudo vai adubando aquele ambiente. E é muito legal, muito interessante. Bom, nós já estamos 1 hora. Né? Até que, assim, acho que deu pra gente falar um pouco, né? Conhecer um pouco. Não, super interessante. Eu ficaria horas fazendo várias perguntas para ele, coitado. Ele não ia me aguentar ouvir mais. Aguenta. Então, eu acho que é isso. Acho que a gente podia falar. Você podia falar um pouco da estação agroflorestal, né? E como é que as pessoas entram em contato, né? E para a gente poder divulgar o trabalho de vocês. Né? A gente tem um amigo em comum, que é o Olívio, né? Acho que quando eu liguei para ele para saber sobre isso, ele estava aí, né? Com vocês. Né? Então, fala um pouquinho o que são as coisas que vocês, produtos que vocês têm, né? E como é que as pessoas podem fazer para entrar em contato com vocês. Tá, legal. Bom, aqui o nosso projeto da Estação Agroflorestal Marumbi, o nosso foco é transformar as agroflorestas em ambientes educativos e pedagógicos, assim, né? Então a gente está estruturando um programa de educação agroflorestal, que a gente chama, né? Que a gente promove vivências, cursos, oficinas, né? E também abre o espaço para grupos, né? Grupos escolares, universidades, grupos de pessoas interessadas em conhecer os sistemas agroflorestais, para virem aqui passar o dia, né? Aprender com a gente, né? E daí a gente está fazendo esse roteiro com algumas opções, né? Desde a pessoa vir, sei lá, passar uma manhã aqui, ou passar uma tarde, ou vir para almoçar e ficar para o café. E então, de acordo com o interesse do grupo, a gente combina daí a questão dos valores de contribuição e tudo mais, né? A gente está se organizando também para fazer um programa de voluntariado, né? Para pessoas que queiram se aprofundar mais, passar aqui umas 2 semanas com a gente, né? Então, a princípio, para entrar em contato com a gente aqui pelo Instagram mesmo, né? Dá para chamar aqui, daí a gente fornece o contato do WhatsApp e a gente tem até um formulário assim para a pessoa preencher, contando o interesse dela, né? Quanto tempo quer ficar, né? Qual seria essa interação. Então é isso, né? A gente tem a nossa página da estação, estamos se organizando também para estar conseguindo produzir mais conteúdo, né? Porque isso é um desafio também, né? Porque além da gente trabalhar na terra, produzir, plantar, colher, beneficiar, comercializar, ainda tem que tirar foto, fazer vídeo, mostrar o trabalho, postar, né? Então, digamos que isso é uma coisa que a gente não tem muita habilidade, né? E até isso é uma questão que a gente, nessa questão do voluntariado, é uma coisa que a gente está precisando desenvolver melhor, essa parte da comunicação, né? E é isso. Eu acho que, né, com essa divulgação, essa força que vocês estão dando para a gente aí, da gente estar conversando aqui, muito provavelmente as pessoas vão se interessar, né? Então pode passar lá a nossa página da estação
E daí é só mandar acho que é direct, que chama, sei lá, né? Manda uma mensagem e daí a gente Tem algum combina, curso né? programado esse ano? Olha, ainda não. A gente tá iniciando o ano, a gente pretende fazer um planejamento da agenda do ano mesmo, né? E, e daí assim que a gente conseguir fazer isso, daí a gente posta na página, tudo, E como é entra que em eu faço contato, né? para comer um Banamel? Eu quero saber aqui como é que eu compro o Olha, produto de vocês. Eu quero saber como sim, eu vou comer esse sim. negócio. Ah, vai ter que chegar aí. É, por enquanto, o mais fácil é chegar aqui, né? Para nós, no Não, caso, não. né? Como é que eu posso comprar com É, vocês? então, agora a gente deu uma baixa na produção, a gente está retomando, né? Vamos produzir mais. Mas daí, pelo próprio Instagram, né? Dá para fazer o pedido. Daí, se a pessoa Ah, mora muito longe, a Vocês gente enviam dá pro um jeito Brasil de inteiro? mandar pelo correio, né? Dá para enviar, Legal. sim. Nós vamos. Mas o melhor é vir aqui, ver a banana, Aí, tomar um banho aí de é rio, bem, provar o duvidoso. bananel Olha só, no. esse tipo de coisa a gente não se fala com pessoas que não têm a certa, né, disponibilidade. Não é Pessoas que não justo. estão no Brasil, pessoas que não andam. Não é justo, É, entendeu? Estamos lidando aqui tá com certo. situações extremas. A gente vai dar um jeito de enviar aí Muito pelo bom. Não, correio. só deixa o contato que a gente vai querer comprar um para. E agora Experimentar. ficamos todos curiosos com o Banamel. Exato. Olha lá, o banho de rio é É, maravilhoso. Maravilha. Eu imagino que quanto seja custa o mesmo, banho de Jaqueline. rio? E tem que botar o preço no banho de rio também. Fazer um tour. Já faz a tour da banana com melaço, melado, não sei, e já cai indo no tour. No rio, aliás. O banho de rio a gente troca Muito bom. por trabalho daí. A pessoa vai lá, vai carpir um pouquinho, daí quando tiver com calor, né, daí a recompensa é tomar banho de rio, Muito mas bom. só chegar e tomar o banho de Muito rio bom. não dá, né? Então tá bom, Muito Luiz bom. Paulo. Achei legal. Achei legal o nosso Uhum. encontro. A gente vai ter outras conversas. A gente tem um pessoal daqui de Bragança que faz. Eles se organizaram, um grupo de pessoas que produz, por exemplo, um faz. Um tem alface, o outro tem rúcula, o outro. Então, e aí você paga por semana e toda semana chega uma sacolinha com coisas dentro Ah, isso que aqui são também tem aqui. feitas assim. Nos Estados Unidos também tem isso, né? Tem bastante. Então, talvez a gente precise de você mais uma vez para a gente falar um pouco, para ajudar a gente nas entrevistas com as pessoas que estão. Não, de repente até fazer uma embolada aí, botar o bananal. Como é que é o nome do negócio? Como é o nome do banana? É isso aí. Banamel. No combo das verduras. O que é Marumbi? Você Eu moro mora onde, em Bragança Marcelo? Paulista. Bragança Caminho indo Paulista. para Belo Horizonte. Entendi. O que é Marumbi? Marumbi é o nome da montanha que tem aqui no município, que a gente mora no pé dessa montanha, né? E, inclusive, ela é, né, hoje em dia pouco conhecida, mas ela é o berço do montanhismo no Brasil. É um dos primeiros lugares que as pessoas começaram esse esporte de subir a montanha e tudo mais, né? Então é o nome da montanha, é o nome do bairro que eu vivo e é o nome da fazenda, né, que era do meus tataravós. E daí por isso que eu coloquei o nome do projeto, né, da Estação Agroflorestal Marumbi. Estação porque tem essa questão de ser um lugar de passagem, né? As pessoas param aqui na estação, aprendem um pouco, seguem seu caminho. Tá bom, então. E agroflorestal porque a gente trabalha com agrofloresta. Muito legal. Muito bem. Vamos bem. Gostou da nossa live? É assim, não é muito. Não é nada a gente não é profissa, mas é animado pelo menos. Não, e hoje
Maravilha, gostei muito. Eu nunca tinha participado, nem de assistir uma live de Nossa, alguém, nem de está legal. convidado, Eu sou a meio vir mais desligado nessas vezes. coisas, mas eu gostei muito. Está convidado a assistir a gente. Todas as nossas lives, depois que a gente termina tudo direitinho, a gente coloca no nosso canal do YouTube, então fica tudo disponível lá. Se pra você ser precisar visto. também mostrar para alguém. Exato. Então, Na hora que eu postar, eu marco você, para você ter certeza, acesso e tudo direitinho, disponibilizar para quem você quiser, fica à vontade. Mas foi muito ótimo. A gente aqui não tem nenhum script, a gente não segue nada, a gente segue à vontade que a gente quer falar. E o bom é que hoje ninguém interrompeu ninguém. Porque geralmente fica aquela falação, o povo se interrompe e não chega a lugar nenhum. Mas foi bom. Maravilha. um abraço, então. Muito obrigada, Luiz. Um abraço, muito obrigado. Tudo Tchau, de bom para tão. vocês aí. Agora Valeu. é só Vocês desligar também. aí o Tchau. telefone. Tchau, Marcelo.